Nos últimos vídeos, eu tenho falado a respeito da conexão que existe entre as festas do Senhor e o cenário no final dos tempos. Olhando para a cultura atual e também para todo o cenário geopolítico, está muito claro que o retorno de Jesus está muito próximo. E se Jesus está voltando, e se nós estamos entrando em um cenário escatológico, nós, a Igreja do Senhor, precisamos entender que Deus tem separado os seus servos de uma maneira especial para que estes servos cumpram ministérios específicos. Deus, diante de sua multiforme graça, diante das suas várias maneiras de se manifestar na igreja, Ele tem separado pessoas para ministérios e Deus tem chamado essas pessoas não porque elas são especiais, na verdade, todos os eleitos do Senhor são especiais, mas aqueles que são chamados para um ministério específico são pessoas que estão sendo separadas porque o seu chamado é um chamado especial. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre os ministérios que Deus tem separado e muitos cristãos não têm percebido que não estão andando de acordo com este chamado. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Se você é uma pessoa que realmente sente em seu coração que foi chamada por Deus para exercer um ministério, saiba que o serviço no reino de Deus funciona de uma maneira totalmente diferente em relação aos serviços que não fazem parte do reino de Deus. Por exemplo, se você começa a trabalhar em uma empresa, você começa ali em um cargo pequeno de atendente. Com o decorrer dos anos, você vai subindo de cargo, vai ganhando aí as promoções e você pode chegar até a ser um supervisor ou um gerente daquela empresa. Só que dentro da empresa, você só começa a exercer as funções de gerente quando você é reconhecido para aquele cargo. E aí está a diferença em relação aos serviços do mundo e em relação aos serviços no reino de Deus. No reino de Deus, que é um reino de ponta cabeça, nós precisamos exercer o cargo para que nós tenhamos algum reconhecimento das pessoas. E nem sempre esse reconhecimento, ele vem com glamour, ele vem com muita festa. Deus, ele nos chama de maneira soberana, mas ele também nos chama de maneira espiritual. E se você que está me assistindo está esperando ser reconhecido para exercer o chamado que Deus tem sobre a sua vida, é porque você não entendeu ainda que o chamado de Deus é um chamado espiritual. E o reino de Deus, ele é um reino de ponta cabeça. Se você foi chamado para ser um pastor, saiba que você vai exercer o pastorado e o seu trabalho vai sendo feito e reconhecido de maneira espiritual. E no momento certo, as pessoas vão reconhecer você como um pastor, por exemplo. Mas vamos para o texto para entender melhor o que diz a palavra de Deus. Vai lá comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos ler primeiro dos versículos 1 ao 6, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O versículo 1 fala que andeis de modo digno da vocação. Ou seja, não está escrito aqui, olha, seja reconhecido um pastor, por exemplo, aí sim você começa a andar nessa vocação. Não, o texto diz que nós precisamos andar e caminhar segundo a vocação. E aqui não está falando de reconhecimento. Mas vamos continuar o texto. Com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Basicamente, e resumindo, este texto está dizendo que nós devemos andar segundo o nosso chamado.
E como é isso? E como funciona isso? Se você é um pastor, você precisa se preparar como um pastor. Se Deus te chamou como um profeta, você precisa andar como um profeta. E assim por diante. Agora, suportando-vos uns aos outros, basicamente o apóstolo Paulo está dizendo: o que precisa prevalecer é o chamado que eu tenho sobre a igreja. Vocês não podem ficar brigando por causa do chamado. Vocês não podem exercer o chamado através de brigas, de contendas, de invejas, de disputas. Deus quer que a igreja ande em unidade. E o que nós precisamos entender é que Deus, ele em sua multiforme graça, em suas várias maneiras de demonstrar a sua graça, ele deixou um dom comigo, ele deixou um dom com você, ele deixou um dom com outro irmão, e assim ele distribuiu os dons para que nós entendêssemos que uns precisam dos outros. Agora vai lá comigo no versículo 11, Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim: e ele mesmo quem? Jesus. O texto está falando a respeito de Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Muitas pessoas vão dizer que o apostolado não existe mais, vão dizer que profetas não existem mais. Mas aqui nós vamos ver que todos esses ministérios e esses chamados existem sim. Continua no texto comigo. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres e outros para evangelistas. São 5 ministérios que Deus separou para o serviço. E alguns irmãos vão dizer: mas não existem mais apóstolos, não existem mais profetas. Só que o versículo 13 responde isso. Até quando Jesus chamou e estabeleceu esses 5 ministérios? Versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí, você que não acredita no ministério apostólico e no ministério profético, eu quero te perguntar: nós já chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus? A igreja já chegou à altura, à maturidade da plenitude de Jesus Cristo? A igreja já chegou à maturidade do poder de Jesus Cristo? A igreja já é uma igreja madura? A igreja do Senhor hoje, ela tem o pleno conhecimento do Filho de Deus? Nós sabemos que a resposta é não. Então, os 5 ministérios vão existir até a volta de Jesus, quando a igreja estará madura, na estatura perfeita, na varonilidade, aqui o texto diz, na varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, existe uma altura em que Deus quer revelar o seu poder à igreja. E isso só vai acontecer quando Jesus voltar e a igreja vai estar preparada para reinar com Cristo e vai conhecer a Cristo em sua plenitude. Enquanto isso não acontece, os 5 ministérios, eles devem existir. E eu sei que muitos não acreditam nos ministérios, porque existem figurões aí por todo o Brasil que se denominam apóstolos e começam a fazer propagandas da vassoura ungida, do feijão ungido que cura. Outros que se denominam profetas e começam a vender os olhinhos ungidos com várias cores diferentes para várias funções. Na realidade, estes são os falsos apóstolos e os falsos profetas. E esse é um grande problema, porque nós não podemos anular o verdadeiro somente porque existe aquele que é falso. Na verdade, o que é verdadeiro precisa se manifestar para combater o que é falso. Então a palavra de Deus diz que sim, existe os 5 ministérios. Agora eu te faço aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Será que você não foi chamado para um destes 5 ministérios? Será que você sabe o chamado que Deus tem sobre a sua vida? Por exemplo, o texto diz que Jesus deu uns para apóstolos. Um apóstolo, e existem apóstolos hoje, como eu falei, um apóstolo ele é responsável por estabelecer bases e ele é enviado para dar essas bases
às igrejas. Um apóstolo verdadeiro, ele não pode ficar parado, preso dentro de sua igreja. Um apóstolo, ele não tem aquela paixão denominacional. Ele sabe que as igrejas precisam ser reunidas. Ele sabe que as denominações precisam estar juntas. Por quê? Porque Jesus não vem chamar uma denominação. Jesus vem reunir as denominações. Jesus vem chamar presbiterianos. Jesus vem chamar batistas. Jesus vem chamar assembleianos. Apóstolos são homens que são enviados para estabelecer bases. Apóstolos são homens enviados para organizar cruzadas evangelísticas. Apóstolo é responsável para unir os outros ministérios para que estes estejam juntos, exercendo esse serviço em favor do reino de Deus. Depois o texto diz que ele chamou outros para profetas. O profeta, aquela pessoa que foi chamado para o ministério profético, é aquele que tem a capacidade de enxergar a profecia bíblica e revelar a profecia que está escrita na palavra de Deus para aqueles que estão o ouvindo. Não existem profecias novas. Tudo o que Deus quis revelar, ele já deixou claro e já está revelado em sua palavra. Agora, existe o profeta que ele recebe uma inspiração divina e nos dias de hoje ele ainda diz, assim diz o Senhor. Existem profetas que recebem inspirações divinas, mas nós precisamos entender que não existem revelações novas. Se um profeta hoje se levantar na igreja e falar que ele tem uma revelação, que ele recebeu uma inspiração, esta profecia ela precisa estar linkada com a palavra de Deus. Muitos não acreditam no ministério profético e não acreditam neste dom de profetizar por causa de muitas coisas erradas que estão acontecendo aqui na internet e também nas igrejas. Toda profecia, toda inspiração que o profeta recebe precisa estar conectada com a palavra de Deus. Essa história de que se levanta um irmão ou uma irmã vendo chave, vendo carro, isso não é profecia. Deve ser qualquer outra coisa. Mas o ministério profético é um ministério sério, é um ministério bonito e ele existe nos dias de hoje. É só você procurar na palavra de Deus a respeito de Ágabo. Ágabo, o profeta Ágabo, no período da igreja primitiva, ele profetizou sobre a vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Aliás, tem 2 ou 3 passagens que o profeta Ágabo, ele entrega uma palavra na época de Paulo. Então, o ministério profético existe e aquele que foi chamado como profeta precisa conhecer muito a palavra de Deus para não entregar uma profecia ou não entregar algo achando que é uma profecia. O texto também diz que ele concedeu outros para evangelistas. A pessoa que foi chamada para ser evangelista é aquela pessoa que quando ela tem uma oportunidade, ela fala a respeito de Jesus. Todos aqueles que são salvos são chamados para evangelizar e são chamados para falar de Jesus. Mas aquele que tem um ministério evangelístico, ele evangeliza até o papagaio do tio dele. O evangelista, quando ele está pregando a palavra de Deus, ele sempre termina a mensagem dele dizendo: e aqueles que querem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o evangelista, que está sempre conduzindo as pessoas ao arrependimento e conduzindo as pessoas a aceitar Jesus. O texto também diz que, e ele deu outros para pastores. O pastor é um ministério mais comum, Nós conhecemos muitos pastores aqui no Brasil, mas basicamente aquele que foi chamado para o ministério pastoral é aquele que literalmente foi chamado para cuidar de pessoas. O pastor é aquele que cuida da ovelha. Normalmente, aquele que tem chamado pastoral, ele tem paciência para enviar mensagens pelo WhatsApp para as pessoas, por exemplo. É aquele que tem o ouvido bom para ouvir a dor e o choro daquela ovelha. O pastor é aquele que tem o ombro aconchegante para receber o choro e para ouvir todas as dificuldades daquela ovelha. O pastor é uma pessoa especial e nós precisamos dar valor aos nossos pastores, porque o pastor é responsável por manter a ovelha no pasto. O pastor é responsável por manter a ovelha nos caminhos do Senhor. Agora, o último ministério aqui descrito e ele mesmo concedeu outros para mestres.
Aquele que foi chamado para ser mestre, geralmente é uma pessoa que é extremamente detalhista com a palavra de Deus. O mestre, ele entra nos pequenos detalhes das Sagradas Escrituras. Ele busca ali o original da palavra. O mestre, ele olha para a antiga aliança e tenta buscar a conexão com a nova aliança. O mestre, ele tenta conduzir a igreja para aprender mais a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui que existem os 5 ministérios. E tem muitos detalhes a respeito de cada ministério. O fato é que se você foi chamado para exercer algum destes ministérios, você precisa voltar lá no versículo 1 que diz: andeis de modo digno a essa vocação. Então nós precisamos nos conectar ao nosso chamado e andar de modo digno em relação a esse chamado. O chamado que Deus tem sobre a nossa vida é muito mais importante do que a nossa própria vida. Por isso nós precisamos nos alinhar a esse chamado. E eu quero te dar uma dica muito importante. Se você conseguir, identifique as pessoas que tem esse chamado, que tem as descrições que eu falei aqui, e se conecte com todas as pessoas destes ministérios. Se conecte com o apóstolo verdadeiro, se conecte com o mestre verdadeiro, se conecte com o pastor verdadeiro, se conecte com o profeta verdadeiro. Não fique procurando profecias, não. Se conecte com o profeta que se interessa pela palavra de Deus. Todos aqueles que têm chamado precisam exercer uma vida de oração e de leitura da palavra. Hoje, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está bem dividida por 2 motivos principais. Primeiro, porque as pessoas estão esperando receber o reconhecimento humano para depois exercer aquele chamado. Esse é um erro muito grave. Segundo, a igreja, ela pensa que os ministérios e os chamados podem andar de maneira independente. Isso não vai acontecer. E a vontade de Deus é que pessoas com chamados diferentes, pessoas que foram chamadas em ministérios diferentes, estejam se conectando para que a igreja ela possa alcançar a estatura da plenitude de Cristo. Se um profeta, se um apóstolo, se um evangelista, se um mestre, se um pastor, se todos esses ministérios se unirem, a igreja caminhará para o centro da vontade de Deus. Mais uma vez eu quero te falar isso. Se você tiver a oportunidade, se conecte e reconheça no seu irmão esse chamado. E não espere as pessoas reconhecerem esse chamado. Se você foi chamado por Deus para fazer algo, na medida do possível, até onde alcança as suas forças, vai exercendo o seu chamado. Você foi chamado como pastor e não tem ainda o título de pastor? Comece a cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Comece a aconselhar as pessoas que estão ao seu redor. Você foi chamado como mestre para ensinar a palavra de Deus? Comece agora a ensinar pessoas. Comece a ensinar os seus irmãos ali que estão próximos de você. Comece a ensinar os seus familiares. Ande de acordo com o chamado. Andei de modo digno da vossa vocação. E com o passar do tempo, Deus, o próprio Deus, ele vai te colocar em evidência e te reconhecer. É bem verdade, eu preciso falar isso, é bem verdade que muitas pessoas que têm esses ministérios que eu citei aqui, elas vão passar a vida inteira exercendo este ministério, mas nunca serão reconhecidas por homens. Mas isso, de certa forma, alegra o meu coração. Por quê? E mesmo que não sejamos reconhecidos pelas pessoas, e mesmo que as pessoas não valorizem e não enxerguem o potencial que Deus colocou sobre as nossas vidas, saiba que o mais importante para Deus é que você ande de maneira digna, segundo esse chamado. Se você está em um lugar em que as pessoas, em que os líderes não reconhecem o seu chamado, talvez Deus esteja falando para você nesse vídeo de hoje. Não se preocupe, eu tenho o reconhecimento perfeito para você. E talvez, o reconhecimento que Deus tem para você não seja aqui nessa terra. Pode ser que o reconhecimento que Deus tem para você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem. Porque o que Deus tem preparado de melhor para os seus servos não está aqui nessa terra. O que Deus tem preparado de melhor para nós está lá na eternidade.
E para finalizar esse vídeo, eu quero falar a respeito das pessoas que não foram chamadas em relação aos 5 ministérios. Nem todas as pessoas que foram chamadas por Jesus se enquadram nesses 5 ministérios. Talvez você que está me assistindo agora seja uma pessoa que foi chamada para ser uma bênção na vida da sua mãe, por exemplo. Existem muitas pessoas que foram chamadas para cuidar do esposo e para direcionar o esposo para o caminho da salvação. Outras pessoas foram chamadas para serem professores em escolas seculares. Outras pessoas foram chamadas para ser empresários e dar bom testemunho em suas empresas. Eu não sei no que Deus te chamou. O que eu sei é que Ele quer que você ande de modo digno a este chamado. Mais uma vez, eu finalizo esse vídeo te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.